irei apresentar o trabalho intitulado Cenário das Publicações Científicas sobre a remoção dos trialometanos com biocoagulantes no tratamento de água. O trabalho foi desenvolvido por mim e por Miriam Cleide Cavalcante de Amorim, bolsista e tutora, respectivamente, do Programa de Educação Tutorial PET Saneamento Ambiental da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Em muitos países, o cloro é utilizado aí nas estações de tratamento de água em suas diversas formas, devido aí principalmente à sua alta eficiência durante o processo de desinfecção e seu baixo custo. Contudo, uma característica muito importante da desinfecção química quando se utiliza o cloro é a necessidade de controlar o potencial de produção de subprodutos da desinfecção que são gerados, como é o caso dos trialometanos, que são subprodutos aí formados a partir da reação entre o cloro residual e a matéria orgânica natural, como é o caso dos ácidos úmicos ou fúvicos, sendo estes a classe dominante entre os subprodutos da desinfecção halogenados. Muitos autores destacam em seus trabalhos que os trialometanos eles são compostos identificados como mutagênicos genotóxicos e que apresentam um potencial tóxico aos humanos e também à vida aquática, promovendo aí amplas discussões sobre legislações em diversos países. Vale destacar que os níveis de trialometano eles podem ser reduzidos através aí do uso de outros agentes desinfetantes, mas também a partir aí da remoção de materiais que são precursores antes da adição do cloro. E também é possível removê-lo após a sua formação durante o tratamento de água. Um mecanismo muito utilizado nas estações de tratamento de água é a coagulação, principalmente a com o uso de compostos químicos, sendo aí uma prática bastante difundida e empregada nas estações de tratamento de água. Entretanto, o emprego de coagulantes naturais ele vem surgindo aí como uma alternativa sustentável e ecologicamente correta a estes produtos, pois os coagulantes químicos, apesar do seu alto desempenho e de seu custo-benefício, eles têm seus resíduos na água associados aí a doenças neurodegenerativas, neurotóxicas e também efeitos cancerígenos. Portanto, o presente trabalho ele objetivou realizar uma busca de anterioridades com foco em artigos científicos, a fim de analisar e compreender o cenário de publicações a respeito da remoção de trialometanos empregando biocoagulantes durante o tratamento de água, e assim informar e promover entre os pesquisadores uma discussão e apoio também às tomadas decisivas quanto à exploração deste campo de pesquisa. A metodologia ela pode ser fragmentada aí em 5 etapas, onde a primeira etapa consistiu aí na escolha das bases de dados, sendo selecionada a base da Web of Science, da Science Direct e da Scopus. Ambas as bases aí, abrangendo diversas áreas de conhecimento e mundialmente reconhecidas. A segunda etapa consistiu aí na escolha das palavras-chave, onde trabalhou-se inicialmente aí com 39 palavras, a fim de avaliar quais apresentariam os melhores resultados para a pesquisa. A terceira etapa, ela já veio aí com a realização das buscas, onde utilizou-se 4 combinações distintas de palavras-chave e uma limitação temporal de 2001 a 2020. Nessa etapa, vale destacar que, para as bases da Web of Science e da Scopus, utilizou-se também o filtro sub-área de pesquisa, Ciências Ambientais e Ecologia e Engenharia. Já na Science Direct, a gente utilizou-se apenas o filtro Engenharia. Na quarta etapa, foi feita a primeira análise das publicações, onde foi realizada a leitura do título e do resumo dos trabalhos, a fim de avaliar, a fim de selecionar aqueles que apresentavam algum tipo de relação com o objeto de estudo do presente trabalho. A quinta e última etapa ela consistiu numa segunda análise dessas publicações, mas não somente apenas com o título e o resumo, mas a leitura do trabalho por completo. Em relação aos resultados obtidos no trabalho, tem-se que os dados prospectados, eles indicam que as pesquisas envolvendo a remoção de trialometano, elas têm apresentado um grande destaque no cenário científico, sendo evidenciado aí pelo elevado número de registros presentes nas bases de dados analisadas, onde podemos dar destaque aí para a base Science Direct, que retornou aí o maior número de trabalhos em relação às estratégias de buscas empregadas. Enquanto a estratégia de busca que apresentou o maior número de resultados foi a primeira estratégia de busca. Avançando na discussão, temos agora a figura 2, que trata do número de artigos por ano de publicação,
E podemos observar que há um crescimento significativo ao longo dos anos nos artigos publicados, onde temos aí um ápice no ano de 2020, que teve seu máximo de 380 registros de trabalhos envolvendo a temática de remoção de trialometanos. Vale destacar que as publicações realizadas nos últimos 5 anos, elas somam 1.683 trabalhos, que representam aí 40,5% de todos os trabalhos no intervalo temporal analisado. Já em relação ao número de artigos por país de origem, temos a China com 18,9% e os Estados Unidos com 14,45%, os países que mais retornaram trabalhos na área envolvendo remoção de trialometanos nas bases da Web of Science e da Scopus. Avançando mais um pouco, temos agora aí o número de artigos por autores, onde podemos avaliar aí que o autor que mais publicou foi Caranfil, com 26 trabalhos associados à temática de remoção de trialometanos, isso considerando apenas os resultados obtidos na base da Web of Science e da Scopus. Vale destacar que entre os 10 autores que mais publicaram trabalhos associados à temática de remoção de trialometanos, nenhum destes publicou algum trabalho empregando biocoagulantes para a remoção dos mesmos durante o tratamento de água. Aqui temos agora a tabela 1, que trata dos resultados após a aplicação dos filtros, como foi falado na metodologia. Podemos observar aí que no total tivemos um retorno de 2.041 trabalhos, sendo aí a Scopus a base que mais retornou trabalhos após a aplicação dos filtros. A estratégia que apresentou aí a maior número de trabalhos após a aplicação dos filtros foi a primeira estratégia, enquanto a que apresentou um menor número de trabalhos foi a segunda estratégia. Vale destacar que após a análise do título e do resumo, descartou-se aí 1.939 trabalhos por não apresentarem nenhum tipo de relação com o uso de biocoagulantes na remoção de trialometanos, pois em sua grande maioria abordavam aí principalmente o emprego de outras técnicas visando a remoção dos mesmos. Avançando, temos agora aqui a tabela 2, que trata dos resultados após a análise do artigo e exclusão, onde foi feita aí a leitura do artigo por completo, visando avaliar se o mesmo se enquadrava realmente ou não no que foi definido no objetivo do trabalho. Podemos observar aí que temos um resultado total de 7 artigos, sendo importante enfatizar que os trabalhos não considerados eles empregavam em sua grande maioria o uso de coagulantes químicos para a remoção de trialometanos e também o uso de substâncias naturais não como biocoagulantes, mas como biofloculantes. Outro ponto importante foi que o país que mais publicou artigos que se enquadraram dentro do que foi definido no objetivo desse trabalho foi o Brasil, indicando aí uma oportunidade de estudos científicos e inovações tecnológicas a partir dos biocoagulantes para a remoção de trialometanos pelos pesquisadores brasileiros. Já em relação à conclusão, tem-se que o cenário exposto pela busca de anterioridade, embora ele tenha evidenciado a existência de trabalhos similares à proposta deste estudo, ele demonstrou que a estratégia que visa publicações específicas com o uso de biocoagulantes, ela acabou aí sendo inferior às demais estratégias, considerando o número de trabalhos retornados. Podemos observar também um número crescente de trabalhos observado ao longo dos anos, principalmente aí nos períodos 2016 a 2020. Outro ponto importante é o destaque do Brasil entre os trabalhos que apresentaram aí o maior número de trabalhos empregando biocoagulantes para remoção de trialometanos no tratamento de água. E espera, com esses resultados, estimular aí novas pesquisas entre os pesquisadores brasileiros visando a remoção de trialometanos com uso de biocoagulantes, tendo em vista o cenário próspero demonstrado a partir do número de artigos retornados. Outro ponto importante é que a pesquisa ela pode ser ainda mais aprimorada, sendo recomendado para trabalhos futuros a consulta de um maior número de bases e também de um maior número de palavras-chave, aumentando assim o número de trabalhos que serão retornados. Por fim, agradecemos ao PetMec e ao FNDE pelo apoio e incentivo. Aqui a gente tem as nossas referências utilizadas no presente trabalho e muito obrigado.